Pega um retângulo e você quer colocar o alvo da foto, seja uma pessoa, seja uma paisagem, seja uma árvore, seja um objeto. Você vai fazer o seguinte, você vai dividir a sua foto, o seu retângulo, em 3 partes iguais, 1, 2, 3, e de novo em 3 partes iguais, traçando 2 linhas, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí esses pontos de intersecção são conhecidos como pontos áureos. Em geral, nós costumamos colocar nesses pontos áureos o ponto que a gente quer que chame a atenção. Claro que essa não é a única técnica, mas vamos dizer assim que é a mais básica, é a mais usada e, ao meu ver, ainda a mais eficaz para prender o nosso olhar. E uma curiosidade, nós, ocidentais, gostamos de olhar para o ponto áureo. Quando a gente observa alguma coisa, uma paisagem, a gente tem o costume de olhar da esquerda para a direita, enquanto os orientais fazem o contrário. Eles gostam de colocar o ponto áureo quando eles leem uma paisagem da direita para a esquerda. Então você vai encontrar num hardscape brasileiro, por exemplo, o ponto áureo do lado de cá, enquanto um japonês, um chinês vai colocar do lado de lá. Só uma curiosidade para a gente saber. Antes de passar para a questão de plantas, até vou voltar o slide rapidinho. Uma outra coisa que é importante é quando você for comprar rochas ou troncos, você observar o seguinte: as rochas, tem muita gente que acha que é interessante quando ela tem veios coloridos. Mas o que faz diferença no aquapaisagismo não é a textura de cores nas rochas, e sim de ranhuras. Quanto mais buracos e quanto mais ranhuras tiver uma rocha, mais natural ela se faz dentro do aquário, dentro da proposta dela. Então você vai estar observando aqui que essa é uma rocha cheia de furos. Então a textura dela tem bastante áreas sombreadas, certo? Tem bastante áreas com ranhuras. Tá? Aquela rocha principal ali tem uma ranhura grande, 2 menores lá em cima. A ranhura é que dá o aspecto natural para o seu hardscape. Então quando você for procurar hardscape, dê prioridade a ranhuras e texturas com furos. Passando então para falar um pouco sobre plantas e CO2, eu escolhi um tema, como a palestra é curtinha, eu escolhi falar sobre algumas verdades e algumas mentiras, alguns mitos ou algumas coisas que realmente acontecem dentro do aquário plantado. Então vamos lá. Toda planta precisa de CO2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Planta tem clorofila. A clorofila é a responsável por fazer a fotossíntese. Não existe fotossíntese sem o gás CO2. Não existe. Simplesmente não existe. Quem é biólogo aqui sabe do que eu estou falando, tá bom? Agora, todo aquário plantado precisa de CO2? Não. Não significa que não exista CO2 no sistema. Tem que existir. Se tem planta, se tem clorofila, tem CO2 mesmo que você não injete, tá bom? Agora, todo aquário plantado se desenvolve melhor com o CO2? Com certeza. Não tem como ser diferente. Você pode ter belíssimos aquários sem a injeção de CO2. Você consegue isso. Mas quando você injeta CO2, você vai ter uma exuberância em um tempo menor. Tá? Existe uma evolução mais rápida, acelera seu metabolismo. Tá? Outro segredinho para acelerar o metabolismo em aquários plantados é elevar a temperatura. Então se você tem a junção de temperatura um pouco mais elevada, uma iluminação equivalente e compatível com o metabolismo das plantas, tá? Plantas de metabolismo acelerado e CO2, certamente você vai ter um efeito de exuberância muito mais rápido. Tá? Então, isso vale a pena você observar, ok? Então, quanto ao CO2, o que eu diria? Ah, Kleber, mas eu queria muito um plantado, mas eu acho caro colocar CO2 de cilindro. Posso fazer de garrafada? Pode, claro, pode. É melhor fazer o desconto de cilindro? Infinitamente mais. Mas entre não ter nenhum e ter um de garrafada, faz com garrafada. Tá? Se você não conhece a técnica de garrafada, você procura na internet, no YouTube qualquer ou no Google, receitas para fazer CO2 caseiro para aquários. Tá? Você vai encontrar receitas com açúcar, fermento biológico, bicarbonato de sódio, água, e mostra lá qual que é a proporção, como fazer uma garrafinha para você colocar, inserir aquilo no aquário e tudo mais. Entre não ter e ter um de garrafada, é melhor ter um de garrafada. Vamos falar um pouco também de iluminação.
Esse é um aquário que foi feito em 2008 na loja Aquabeta, em Curitiba. Para quem conhece a Aquabeta, lá com o Mário, gente fina pra caramba. Esse é um aquário que a gente participou pela primeira vez de algum concurso de aquapaisagismo, né? O que é importante a gente observar na questão da iluminação? Primeira questão, assim como no aquário salgado, no aquário marinho, você tem lá uma situação onde os LEDs, a iluminação, tenta simular o sol dentro do seu aquário. Um aquário plantado não vai ser diferente. Então a gente precisa de temperatura de cor. Provavelmente quem é do marinho aqui sabe o que é temperatura de cor. Provavelmente eu não vou estar falando nenhuma novidade, mas eu acho que vale a pena reforçar, tá? O que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa de uma quantidade, de um espectro muito grande de temperaturas, de cores, de tons de cores, tá? Desde o ultravioleta até o infravermelho, ou desde o infravermelho até o ultravioleta. E aí eu recomendo que você use uma temperatura de cor que, medida em Kelvin, tenha pelo menos 6.400 kelvins, tá? Mas o legal, assim, o top of the mind, aí, você tem aí no top das baladas, aí, das luminárias de marca e tal, costumam ter 10.000 kelvins, tá? E vale a pena realmente. Não procure medidas em wattagem. Watts é uma medida bonita. Por quê? Porque o watts ele não mede a potência, não necessariamente, né? Ele não mede necessariamente a potência da iluminação. Ele mede a quantidade de energia elétrica que ele precisa para fazer aquela iluminação rodar, tá bom? Então, ao invés de você usar watts, eu recomendo que você use lumens, tá? E principalmente na questão de penetração dentro da coluna d'água. Por isso que o LED é bastante interessante, porque ele tem um forte poder de penetração, tá bom? Estamos chegando ao fim, ainda tem mais alguns slides aqui, mais 1 ou 2 slides. Temperatura e metabolismo das plantas, eu já dei uma pincelada nisso, mas vamos dar uma reforçada. Quando você quer uma aceleração, você precisa conhecer bem o tipo de planta. Algumas plantas aceitam e se adaptam a temperaturas variadas, inclusive quando você quer aumentar, deixar mais quente o teu aquário. Um aquário de competição, de aquapaisagismo, como esse daqui, por exemplo, você está vendo que tem musgos. Então nós temos ali lá no fundo um flame moss, lá no canto, aquele musgo chama-se Cratocero filicino. Dá vontade de responder assim, é a mãe, né? Mas eu sei que o do coral também tem uns nomes difíceis pra caramba, né? Mas tem lá um Cratocero filicino, tem ali umas anúbias nana petit, fazendo a árvore no meio ali do corredor, tá? E esse aquário é um aquário que tem algumas plantas de metabolismo lento. Mesmo assim, ele foi mantido a 28 graus centígrados. Mas isso foi um processo lento de adaptabilidade, até que ele conseguiu perceber que as plantas estabilizaram ali, acelerou o crescimento delas. Com o metabolismo acelerado, elas absorvem melhor os nutrientes. Claro que tem uma parte química que não dá tempo da gente falar aqui, mas você tem que deixar a água com parâmetros que permitam absorver esses nutrientes, e aí você tem um efeito exuberante, né? Você tem um efeito onde as plantas conseguem absorver melhor o ferro, melhor os macronutrientes, melhor os micronutrientes, né, Eliane? Micronutriente é importante. É importante o micronutriente, tá? Então, a temperatura um pouquinho mais alta faz com que o metabolismo da sua planta se acelere. Com o metabolismo mais acelerado, o efeito é melhor, o efeito é mais interessante, ok? Bom, essas são as coisas básicas. Eu ainda tenho 5 minutos de tempo, mas nós já fizemos toda a nossa exposição. Esse é um dos últimos aquários que a gente fez. Eu gostei, achei bonito, mas o concurso não gostou, ficou fora dos top 20. Mas é um aquário que eu gostei muito de fazer. Queria agradecer e deixar mais 5 minutos, caso a gente tenha alguma pergunta. Eu não sei se essa é o praxe do evento. Então temos mais 5 minutos, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tami, já quer ir subindo aí, velho? Oi, pois não. Como é que a gente faz ali quando alguém pergunta? Fala dali, eu ouço daqui e respondo. Acho que sim. Ok. Não, mas claro, 20 minutos tem que mostrar só o lado legal do aquário plantado. Então, o que acontece? As algas é um inferno de todo aquarista, principalmente de plantado e de aquapaisagismo. Eu recomendo dar uma estudada numa tabela chamada tabela de Hatfield, que é a proporção, eu vou falar por cima, tá bom? Mas vocês anotam e pesquisam que vale a pena, que é a proporção entre nitrato e fosfato.
O que acontece? A gente tem que tomar cuidado para não ter sobras de nutrientes. A proporção entre fosfato e nitrato num aquário, para um maior controle de alga, é de 7 de nitrato para 1 de fosfato. Isso pode variar, 5 para 1, pode variar até 15 para 1, mas sempre o nitrato mais alto, tá? Nem muito mais alto que 15, nem muito mais baixo que 5. Tá? Eu diria que o ideal seria 10 para 1, 7 para 1, de nitrato para fosfato. Tá bom? Aí você vai ter um maior controle, mas existem outros mecanismos, tá? Só para dar uma resposta que vale a pena uma pesquisa. Acho que o rapaz atrás de você, isso. Eu, Francisco, que fez a live contigo. Chiquinho. Manda. O tempo de maturação de um aquário desse para tu bater as fotos e participar de um campeonato? É muito relativo. A gente consegue um mínimo de 3 meses. Essa montagem levou 8 meses. Então, depende do tipo de planta, por causa do metabolismo de cada planta. Mas de 3 até 1 ano. 1 ano é exagero, ninguém consegue 1 ano, porque os concursos são de 1 em 1 ano. Então, uma média, assim, eu diria, média, 6 meses. Tá? Fernando, o teu tem quanto tempo de maturação? 6 meses. Tá, joia? O rapaz da tua frente, que também levantou a mão, isso? Kleber, queria saber uma coisa, porque eu já fui iniciante também no aquarismo, há muito tempo atrás, e todo iniciante quer ter um plantado e peixe. E aí o cara coloca lá as coisas mais doidas possíveis. Afinal de contas, dá para ter plantado e peixe? É limitado, mas é limitado. Você precisa escolher fauna que não vai interferir na planta. Então tem peixe que arranca a planta, que faz buraco, que não mexe na planta, mas faz buraco, né? Por exemplo, os cribens. Meu, aquilo eu acho lindo, coloquei um casal no meu, mas que arrependimento do caramba, eu tinha vontade de pegar o bicho e comer vivo, assim, porque ele faz buraco, entendeu? Fazer um buraco no meio do teu aquário, não dá. Então, assim, limita, mas tem várias espécies, não é pouca não, é bastante, que dá sim. Em geral, o aquapaisagismo a gente precisa entender também que tem a questão da proporção. A gente coloca peixes que estão dentro da escala, tá? Infelizmente, essa foto está bastante escura, então, né, acabou que não dá para ver. Mas se você perceber, tem um cardume de rasgora. Eles estão pequenos, por quê? Porque a proposta é que eles estejam dentro da escala da montagem. Tá? Essa é a brincadeira do aquapaisagismo. Bom, acho que a gente não tem mais tempo, então encerro as perguntas aqui, mas fica aí a possibilidade de você me achar no YouTube e achar no Facebook. No Facebook, Kleber Sá dos Santos. No YouTube a gente está com Pocket River Aqua, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado também. Tá bom? Obrigado, PG. Valeu. Uma salva de palmas aqui para você ter ideia, cara, eu tenho aquário marinho e eu não tenho mão para conseguir montar um aquário plantado. Eu acho que o plantado é mais difícil que o marinho. Eu já desisti do plantado. Não tento mais. Pois é, muito mais tempo, né? Gente, penúltimo.